Você imagina que na arte de solucionar problemas é como se fosse um monte de vaquinhas caminhando em direção do brejo. Várias vaquinhas caminhando em direção do brejo. Você tem um brejo gigante e você tem várias vaquinhas caminhando em direção do brejo. E o problema é a vaca atolar no brejo, né? E talvez na sua vida pessoal, profissional, em alguns momentos surgem algumas vaquinhas que vão pro brejo. E isso não é gostosinho não, né? Isso é quando dá ruim, né? Ok. Então, o que fazer para evitar que as vacas caiam no brejo? O que fazer para evitar que as vacas atolem? É prevenir. É possível prevenir problema? Sim, é possível. Mas muitas vezes, numa cultura de São Tomé, e eu estou falando uma cultura de um modo aberto e genérico, às vezes precisa ver para crer. Às vezes precisa ver a vaquinha atolada no brejo para entender que isso é um problema. Mas quantas coisas você sabe que é um problema? Quem aqui sabe que tem lá o marcador de combustível e fica esperando até o talo, até esperar acabar a gasolina para poder tomar uma iniciativa de abastecer? Quem? Quem nunca? Ou quem já ficou sabendo de alguém que faz isso, ou que já fez isso? Esse é um exemplo clássico, simples, bem simples, mas que ilustra um problema que pode ser evitado. Você tem um sinalizador de combustível e você vai vendo ele descendo, tá na reserva e você, não, eu acho que dá, bum, não deu. Você vê a vaquinha caminhando em direção do brejo, caminhando, não, mas ela não vai cair, bum, caiu, atolou num brejo. Então, quantas coisas a gente observa que ela vai se aproximando, que o risco vai aumentando, que as ameaças vêm se tornando cada vez maior, mas a gente espera o momento pior para agir, que é o momento que o problema já aconteceu. E sabe por que esse é o pior momento? Porque nesse momento você vai gastar muito mais. Você vai gastar muito mais tempo, muito mais dinheiro, muito mais recursos e energia para solucionar, porque a ação corretiva, ela custa em média 3 vezes mais do que uma ação preventiva. Para quem ir no médico, não é mesmo? Para quem ir no médico, eu tô legal, mas você vai esperar ficar ruim para ir no médico, você vai gastar mais com remédio. Você tem um problema, tem clareza do problema. Segundo passo, conter o problema. Apagar o fogo. O prédio pegou fogo, apagou o fogo. Você resolveu o problema? Não, você conteve. E tá tudo bem, é importante e necessário que seja feito. Porém, você precisa entender as causas. Ser bombeiro e ficar o tempo todo apagando o fogo muitas vezes coloca você num risco significativo. E por que coloca você num risco significativo? Coloca você porque você não resolve. E pior do que ter um problema é ter o mesmo problema se repetindo. Pior do que ter um problema é ter o mesmo problema sempre. É isso que você não quer. E é por essa razão que você precisa entender e cumprir esse passo a passo que estamos falando aqui, beleza? E olha que interessante, eu tenho falado muito sobre dor, né? Sobre indicador. Você ser um investigador, para você se tornar um solucionador. E tudo tem dor, mas porque no final o que nós queremos tirar é a dor, para sentir o prazer da ausência da dor. E quando eu falei lá no começo sobre prevenção, a prevenção de problemas, ela sempre custa menos. Ela é muito melhor, porque você não tem essa dor. Só que às vezes você tem que esperar sentir a dor para agir. Vai custar em média 3 vezes mais, em todos os sentidos. Então, a prevenção, ela sempre custa menos. Por isso, a recomendação é sempre essa. Não conseguiu se controlar, agir no momento adequado, significa que você talvez vai pagar um preço mais caro por isso, beleza? Então, começou a investigar, investigador, começou a buscar os indícios, você virou um detetive, você virou uma detetive para entender todos os BOs, tudo que está acontecendo. Todo mundo tem problema e não tem problema, desde que não sejam os mesmos. Ter o mesmo problema mostra a incapacidade profissional de solucionar problemas. E um profissional que não resolve problema e não é um profissional mais requisitado, não é os profissionais melhor remunerado. E agora,
Quando você souber resolver problema de forma criativa, você vira também um consultor que as pessoas vão querer te consultar, porque você é bom em resolver problemas. Como saber que você resolveu um problema? Como você ter segurança que você resolveu um problema? E eu poderia dizer de um problema financeiro, um problema de dívida, um problema de endividamento sistêmico, porque tem pessoas que têm uma dívida, recebe um dinheiro, ou alguém ajuda, ela paga a dívida. Passa um tempo e está endividada de novo. Por quê? Atuou no efeito. O efeito foi o endividamento. Agora, a causa que está... Por que usa o nome causa raiz? Porque ela tá profunda, ela tá lá embaixo, e você tem que cavucar para enxergar o que está gerando aquele problema, ou aquele efeito, beleza? Então, quando você identifica a causa, você consegue tomar uma ação que elimina a causa, e aí você resolve o problema. Simples assim. Ah, isso aí é idiota mesmo, né, Rodrigo? É idiota, mas vamos lá. Como é que eu sei que o problema foi resolvido definitivamente? Sabendo o que mudou. Se eu quero ter certeza que um problema foi resolvido, eu preciso falar o que mudou para eu ter certeza que o problema foi resolvido. Se você, depois de dizer que o problema foi resolvido, não conseguir identificar o que de fato mudou, não teve solução de problema. E não tem solução de problema porque os mesmos caminhos nos levam para os mesmos lugares. Então, a ação corretiva que elimina uma causa, ela tem que ser algo que muda a forma de fazer. Entenda que você precisa, no final de toda a solução de problema, entender se o método, a forma de você fazer aquilo mudou. Você tem um problema de relacionamento, e aí tem uma DR, discute, treta, e a gente resolveu. Você resolveu ou você fez uma contenção? Você resolveu ou foi uma ação de curto prazo? Treta, presentinho, recompensa, né? Amorzão, papapá, tchau. E daqui a pouco mudou a forma de fazer? Não. Mudou o método? Mudou? Tem combinados novos? Não. Então o problema continua. Se não teve mudança, não tem solução. Se não teve mudança, não tem solução. O que faz você resolver o problema, qualquer problema, são perguntas inteligentes, que faça você se aproximar das causas reais que geraram o problema. Perguntas inteligentes vão direcionar a melhor ação para eliminar a causa que gerou o problema, para você viver novos problemas. Não é ruim ter problema. O problema é ter o mesmo problema sempre. Tá tudo bem ter problema, porque o problema é a solução, como tanto insiste e repete Érico Rocha. O problema é a solução e é difícil, é contraintuitivo entender isso. E quando a ficha caiu, eu falei, caraca, é verdade, o problema é a solução. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele é a solução porque a maioria das pessoas não agem enquanto o problema não vem. Mas afinal, o que é um problema? Problema é aquilo que demanda uma solução. Problema é o que demanda uma solução. Então o problema não é necessariamente algo ruim. E ele é a solução porque é o que te faz agir. E o problema que gera dor é um problema melhor, porque ele te faz agir mais rápido. O problema que te gera mais dor é um problema melhor, porque ele te faz agir mais rápido. Então sim, o problema é a solução. O problema é a solução porque te faz agir. Não adianta você fazer um monte de coisas, dizer um monte de coisas, fazer discursos, mas não agir. O que resolve o problema é a ação. Muitas vezes você tem um problema, acontece uma situação e aí fica aquela sensação de que, meu Deus, a gente está com um problema, as coisas estão dando errado. Tá bom, beleza. E aí você pergunta o que mudou. Ou deu certo a solução desse problema? Você não sabe o que mudou e nem o que esperar exatamente de cada ação. E por não planejar essa expectativa,
você não verifica a eficácia para saber se você atendeu o objetivo. Eficácia, atender o objetivo. E aí você não verificando, o problema volta. E tudo isso que nós estamos falando é por um único motivo. É que os mesmos problemas não se repitam. Que venham problemas novos, que surjam demandas novas, que surjam dores de cabeças novas, mas que não sejam as mesmas, que não sejam os mesmos problemas. Porque se for, alguém vai questionar, pô, por que o Rodrigo tá lá para resolver esse negócio e não resolve, gente? Um profissional que não resolve o problema, ele não se sustenta. A verificação de eficácia, que muitas vezes é negligenciada, que não é feita, que não é levada a sério. Por quê? É colocado como um papel para ser preenchido, para enviar para um cliente, mas aí que surge o problema. Porque o problema que não é tratado, verificado, com um entendimento claro do que se espera de cada ação, ele volta porque não teve mudança. E talvez você mudou, o problema acabou, e daqui a pouco você vem com o mesmo problema. Pô, mas eu fiz tudo, por que surgiu de novo? Porque parou de fazer. A importância da verificação de eficácia, e é isso que eu vejo muito nas empresas. Isso eu vejo demais, eu via quando eu trabalhava dentro de uma indústria, quando eu era gerente de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, eu via isso. Você resolvia um problema, você acompanhava, estava tudo certo, redondo, estava lindo, maravilhoso o cenário. Acabou, não existe mais o problema. Aí passa alguns meses, algum tempo, e às vezes nem muda as pessoas. Simplesmente as pessoas deixam de fazer. E ao deixar de fazer, o problema volta. Como mágica? Não, como algo óbvio. Você fazia de um jeito, mudou, melhorou. Aí você volta a fazer do jeito anterior, que dava ruim, top, top. E se você traduzir todas as suas ações corretivas numa linha em destaque, qual é a mudança de método, de forma de agir, que assegurará que esse problema não volta a acontecer? Se você conseguir sintetizar tudo isso numa frase, qual é a mudança que faz com que esse problema nunca mais volte a acontecer? Se você quer resolver um problema de forma definitiva, tenha claro, escreva mesmo o que de fato mudou, que vai impedir que esse problema volte a acontecer. Não teve clareza, não conseguiu sintetizar, resumir nessa frase, continue até você conseguir. Porque é essa frase, lógico, com algo verdadeiro, implementado, verificado, aprovado, é o que vai mudar. E o seu problema vai ser novo, não vai ser mais o mesmo. Depois que foi aprovado, tudo implementado, aí você vai verificar todas as documentações e os resultados efetivos. Verificação de eficácia, eu estou implementando as coisas em curso. Ao longo do processo, enquanto as coisas vão acontecendo, eu vou verificando a eficácia. Eu defino um método para verificar. Eu verifico um método para saber como é que eu vou ter certeza que isso está atendendo às minhas expectativas. Quando eu defino esse método de verificação de eficácia, eu estou no meio do processo. A verificação da documentação é a verificação dos resultados finais. Passaram-se 2 meses, 3 meses, eu não tenho mais esse problema. Acompanhar o processo depois de todas as ações, aprovações acontecerem e ter certeza que esse problema não está acontecendo mais. Estou 3 meses, 6 meses, 8 meses e o problema não acontece mais. A informação, ela é acumulativa. Você recebe um monte de informação e ela vai se acumulando, uma em cima da outra, beleza? Informação. O conhecimento, ele é seletivo. Ele é um processo como um funil que vai caindo informação, só que vai sendo filtrada. E esse filtro é a conexão de coisas que você já ouviu, que você já viu. Como, por exemplo, enquanto eu falo aqui com você, existem coisas que você já viu e ouviu. E aí você vai conectando, fala, isso faz sentido. Por exemplo, eu falei da preparação de entender por que isso é um problema. Então você entende que isso começa a se conectar. E essa conexão, essa combinação, porque criatividade é uma combinação, é uma combinatividade de coisas. É muito improvável
que exista algum problema que não exista alguém em algum lugar do mundo que já resolveu. Todo problema demanda solução e existem pessoas preparadas para isso. A questão é você identificar e combinar soluções já existentes, e combinando todas essas soluções, você surge com soluções novas. Você não precisa necessariamente criar tudo do zero, mas você pode combinar coisas já existentes que geram efeitos mais novos e melhores ainda. Essa é a grande mágica. Criatividade é combinar coisas já existentes que faz com que algo bom seja ainda melhor.